Bom dia, Sr. Deputado João Almeida, bem-vindo também a este debate que hoje fazemos aqui. Que avaliação faz o CDS da decisão do Presidente da República? Bom, nós entendemos que a decisão do Sr. Presidente da República é acertada e não poderia ser outra. Nós estamos perante apoios essenciais. O CDS tem muita responsabilidade nestas medidas, porque quer a questão de eliminar a limitação que havia para uma coisa que nós já há um ano que reclamávamos, que era o caso de quando os progenitores estão ambos em casa, o facto de um estar em teletrabalho impedir que outro recebesse o apoio à família. O Governo, desde o início, e nós temos denunciado, confunde teletrabalho com apoio à família. Obviamente que já toda a gente percebeu que uma pessoa que está em casa para dar apoio aos filhos não consegue ao mesmo tempo estar a fazer teletrabalho, e o Governo insistia em obrigar a que assim fosse. Outra medida tinha a ver com tratar os trabalhadores independentes da mesma forma que se trata os outros trabalhadores e, portanto, fazer com que os apoios aos trabalhadores independentes não fossem uma espécie de segunda divisão dos apoios à família, não podia ser. E, portanto, neste caso, são apoios essenciais num momento de crise, apoios às famílias, para as famílias poderem, neste momento tão difícil, apoiar os seus filhos. E, portanto, o que não se compreende não é a decisão do Sr. Presidente da República, que foi acertadíssima. O que não se compreende é a insistência do Governo para se recusar a dar este tipo de apoios. Devia ter sido o próprio Governo a tomar a iniciativa de os atribuir e não andar neste braço de ferro a querer por tudo evitar que eles existam. O CDS concorda também com os argumentos que são utilizados pelo Presidente da República para justificar esta decisão, dizendo que não sabemos ao certo quanto é que estas medidas vão custar, porque elas dependem da duração da pandemia e, tal como o Governo tem feito noutros casos, poderá acomodá-las no Orçamento do Estado. Com certeza que pode, e obviamente que o valor das medidas, quando estamos a falar de apoios sociais, dependem de fatores que não são neste momento determináveis, ainda mais na pandemia, obviamente que não. Mas é preciso fazer projeções e o Governo tem meios, só o Governo, aliás, é que tem meios para poder fazer essas projeções, porque tem os dados mais recentes da evolução daquilo que são os apoios sociais e, portanto, pode fazer essa projeção. Agora, estamos a falar de valores que são perfeitamente acomodáveis no orçamento. Não tem comparação com outro tipo de valores, como dos apoios à banca, por exemplo, ou de valores muito mais substanciais que o Orçamento de Estado acolhe, e não se compreenderia que, pagando os contribuintes, pagando as pessoas os seus impostos, que quando chega à altura de serem apoiadas numa altura tão difícil, não tivessem esses apoios. Como é que o CDS encara as palavras do Presidente da República quando diz às oposições que ninguém ganharia com o afrontamento sistemático potencialmente criador de uma crise lesiva para os portugueses? Bom, isso é normal que o Sr. Presidente da República tenha a preocupação da estabilidade, ainda mais numa altura tão difícil como esta. Mas o Parlamento funciona para representar o país e o país não deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista e, portanto, é o Partido Socialista que está no Governo que tem que ter a responsabilidade de perceber que para aprovar as medidas no Parlamento tem que dialogar. E ao CDS, obviamente, que quem nos elegeu não nos elegeu para outra coisa que não fosse podermos reclamar, podermos lutar por aquilo que é justo, fazendo uma oposição que é construtiva. Foi o que fizemos neste caso. Apresentámos medidas que eram medidas essenciais para as pessoas e isso mereceu o apoio de todos os outros partidos políticos, à exceção do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista deve refletir muito sobre essas palavras do Sr. Presidente da República para perceber que numa altura como esta não deve provocar confrontos que pudessem levar a uma crise política. Pelo contrário, tem que procurar os consensos que a evitem.